A partir de agora, você ouvirá uma mensagem de Luiz Hermínio, apóstolo no ministério Mevan, a serviço do Reino de Deus. Abra o seu coração. Tome o seu lugar, querido. Aperte os cintos. Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Aleluia. Aleluia. Qualquer coisa, em qualquer situação de emergência, você lê o que está aí na sua mão e pronto. Esses dias eu estava prestando atenção. Quando estava sentado num voo, eles falaram: presta atenção, fica ligado aí que a gente conta. Quando a gente começa a fazer a obra de Deus, irmão, eu estava tão acostumado a andar de catarinense, de praiana, e a de rainha também. Para Luiz Alves é rainha, meu filho. E aí quando você pega os primeiros voos, até os tickets você guarda de recordação. É ou não é? E vocês já fizeram isso? Quem aqui já fez? Pobre é uma desgraça, meu Deus. E aí os primeiros voos eu sentava, a moça dizia assim: preste atenção. Quando falava preste atenção, eu gelava, irmão. Oh, meu Deus. E aí ela dizia assim, ela começou a falar. Ela disse assim: havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Primeiro você põe a sua, depois você põe de alguma criança que está perto de você. E primeiro você põe a sua, primeiro você tem que cuidar da sua vida, né? E aí, se não der nada certo, tem um folheto aí no banco, você dá uma lida aí, né? E se não der certo também, você ora. E aí eu preferi só orar, então. E aí eu vi que aqui na igreja acontece a mesma coisa, irmão. Amém? Aquele cara, quando está desesperado, ele corre para pôr folheto e abre. E Judas foi se matar, está amarrado. Aleluia. Bom demais estar em casa. Onde é que vocês estavam, gente? Onde é que vocês foram essa semana? Não, quero pedir perdão. Domingo passado, dia dos pais, eu sabia que eu ia ganhar muito presente. E eu tinha uma viagem para Bolívia, que era para viajar na segunda. Mas quando eu fui ver o boleto da passagem que me mandaram, eu não tinha que viajar na segunda, eu tinha que viajar no domingo. Tentei de todas as formas mudar, mas não deu. Cheguei em casa às 11 da manhã e 2h30 tive que sair. E nós estivemos na Bolívia, no Paraguai, na Argentina. Chegamos hoje à tarde. 3 conferências assim, 2 conferências enormes. Deus operou maravilhas, irmão. Foi muito forte o que Deus fez lá. Muito forte. E eu sei que aqui não foi diferente. Mas nós precisamos ter um entendimento profético e apostólico daquilo que Deus está fazendo. Deus nos chamou para tocar a terra, amém? E às vezes a gente tem que oxigenar um pouquinho o ministério, porque esse é o trabalho de Deus nas nossas vidas. Amém? Irmão, hoje eu quero pregar. Estou com saudade de pregar. Preguei ontem à noite, fui dormir 3 horas, acordei às 6, peguei um carro, fui até Buenos Aires, 3h30 de carro. Peguei um avião às 1 da tarde, cheguei em Floripa às 3, cheguei em casa às 4h30. Estou chapado ainda. Eu tomei gasolina azul e Red Bull hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Aleluia. E Samuel queria brincar de bola quando nós chegamos em casa. Jogava a bola. Joga aí, pai. Eu digo, vamos embora. Quebra tudo. É isso aí. Querido, abra sua Bíblia comigo em Isaías 44. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu apresentar os irmãos, só da sala VIP. Aqui do meu lado esquerdo, quem nos visita pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez? Gente, onde é que vocês estavam? Meu Deus, vocês não sabiam que tinha que vir aqui, não? Glória a Deus. Lá na galeria tem alguém pela primeira vez? Deus abençoe. São todos de Itajaí? Da onde? Minas? É? Uai, só, mas tá longe.
Estão longe de casa, são de Minas Gerais. Glória a Deus. Daqui, quem levantou a mão? São todos de Itajaí? Palhoça? Brusque? Foz do Iguaçu? Vamos estar lá no Barracão quinta-feira. Quinta, sexta e sábado. Foz do Iguaçu. Do Promoradores? Da invasão? Não, invasão. Não tem mais nome de invasão não, meu filho. É Nilo Bittencourt. Te mete. Quando uma igreja nasce no lugar, ela nasce para transformar o lugar, amém? Aleluia. É verdade. Aqui mais, quem nos visita pela primeira vez? De Itajaí? Terra boa, né? Aleluia. Dá uma enchetezinha de vez em quando, mas nós sabemos nadar. São dos de Itajaí? Como é que essa igreja recebe os irmãos que vêm pela primeira vez? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Você que está perto deles aí, dá um abraço neles. Se eles já estão congregando, glória a Deus, mande um abraço ao seu pastor, né? Fala para ele que nós estamos também trabalhando aqui para fazer a vontade de Deus. Mas se você não está congregando em lugar nenhum, não fique em casa vendo televisão, irmão. Vem para cá. Amém? Abra sua Bíblia comigo, vamos lá. Isaías 44, versículo 6. Glorioso Deus. Isaías 44, versículo de número 6, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem há como eu? Quem que o proclame e o exponha na minha presença? Quem anunciou desde o tempo antigo, dos tempos antigos, as coisas vindouras? Quem nos anuncie as que ainda hão de vir? Não vos assombreis nem temais, não vos declarei há muito tempo? Eu vos anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Agora Isaías 45, 21. Só vira a página. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem predisse isto desde a antiguidade? Quem há muito o anunciou? Não fui eu, o Senhor, que não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Agora pula Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu propósito subsistirá, e eu farei toda a minha vontade. Agora vai em Eclesiastes capítulo 3. Obrigado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 diz assim: sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aleluia. Diga comigo: consolidar, estabelecer, para manifestar. Querido, nós precisamos aprender a funcionar apostolicamente e profeticamente. Nós precisamos entender, porque o que eu não entendo,
O que nós não entendemos, nós não consolidamos. E o que não consolidamos, não estabelecemos. E o que não estabelecemos, manifesta um dia, mas não manifesta mais. Por isso você vê avivamentos começando e terminando. Por quê? Porque aviva, mas não estabelece. Não tem fundamento. Manifesta aqui no domingo. No domingo a gente chora, grita, promete um monte de coisa. Quando o relógio desperta você na segunda-feira, é verdade, irmão. Por que a gente não pode viver sempre esse ambiente? Porque esse é o nosso trabalho, querido. Atrair esse ambiente para a terra é o nosso trabalho. Aleluia! Atrair a presença de Deus. Se eu não entendo, eu não estabeleço. Por que a segunda não é a mesma coisa que o domingo? Por quê? Não adianta eu só receber de Deus, eu preciso entender. Por isso que quando a mulher de Manoá, em Juízes capítulo 13, ela procurou seu marido e disse: olha, um anjo falou comigo, disse que eu vou ter um filho. Ela não podia ter filho, ela era estéril. E ela disse: olha, eu vou ter um filho. Manoá disse: ele falou com você, ele vai ter que vir aqui de novo, para que eu quero entender o que vai acontecer. E quando o anjo voltou, porque Deus não deixa ninguém sem entendimento, querido. O que Ele faz agora, tu pode não entender hoje, mas certamente tu entenderás. Porque você só desfruta o que você entende. Ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então você pode ouvir a vida inteira, mas quando você lê, sabe aquele versículo que quando você lê um dia, não tem que você ler a Bíblia, você tem hábito de ler a Bíblia, mas tem dia que você lê, aquele negócio salta no seu espírito. Aquilo traz entendimento para você. E quando você entende, você desfruta. Deus não quer só que você se emocione com Ele. Deus não quer só que você sinta Ele. Deus quer que você entenda o propósito original de todas as coisas. Porque você pode esquecer o que você sente, mas nunca esquecerá o que entende. Nunca. E as coisas são estabelecidas não pelo que você sente, mas por aquilo que você entende. Você só consegue estabelecer uma coisa quando você entende. Quando isso gera uma convicção em você. Então quando o anjo veio, falou com a esposa de Manoá, Manoá disse: não, eu quero entender. E o anjo voltou, e o Manoá perguntou: como que a gente cria um menino? Por quê? Porque o menino tinha um propósito. Nós precisamos aprender a cuidar de uma geração que tem propósito. Não se trata de encher uma igreja cheia de gente vazia. Não se trata de encher uma igreja cheia de campanhas após campanhas, e todas as semanas as pessoas são atraídas pelas campanhas, mas as pessoas nunca conhecem o seu propósito em Deus, e por isso servem a Deus como mendigos espirituais. São pedintes, não são filhos. Obrigado pelo seu amém tão entusiasmado. Não se trata de ter uma igreja cheia de gente vazia, querido. Nós não trabalhamos para encher uma igreja. Essa não é a ideia. A ideia é transformar uma geração. E Deus falou para a mulher de Manoá: teu filho tem propósito. Ele vai libertar os filisteus, vai libertar Israel dos filisteus. Agora nós precisamos entender uma geração de propósito. Eu tenho que entender quando Deus está levantando músicos, profetas ao meu redor. Eu preciso entender quando Deus está levantando jovens, adolescentes, com cadernos nas mãos, marcando versículos bíblicos para falar na escola. Eu preciso entender esse tempo, porque eu não quero perder isso, irmão. A pior coisa que pode acontecer para uma geração é ela não entender a sua visitação. Jesus disse: Israel, Israel, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto seus pintinhos e você não quis. Agora, porque você não entendeu o dia da sua visitação, não ficará pedra sobre pedra. Você precisa entender o que Deus está fazendo. Aleluia. Você precisa entender o que Deus está fazendo. Nós precisamos aprender a funcionar nos ambientes, queridos, nas relações sociais, nas relações eclesiásticas. O fato de eu embarcar num avião não significa que eu sou um passageiro.
O fato de eu entrar num shopping não significa que eu sou um cliente. Eu preciso entender a minha função no corpo de Cristo para me mover em qualquer ambiente que Deus me coloca. Eu não sou crente de igreja. Não se trata de ir à igreja, se trata de ser a igreja. De ser a igreja em qualquer ambiente, seja ele eclesiástico ou social. Porque quando eu sei quem eu sou, eu sei como funcionar. Em qualquer ambiente eu sei como funcionar. Agora eu preciso saber quem eu sou. E por isso eu preciso voltar à origem. Essa palavra está tão viva dentro de mim. Não é voltar ao passado, irmão, é voltar à origem. Restaurações não se volta ao ventre da mãe, se volta nele. Efésios 1:4, a Bíblia diz que ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A sua vida não começou no ventre da sua mãe. Você pode ser fruto de um incesto, de um estupro, não interessa. Você não nasceu na hora errada, no dia errado, na cidade errada, na família errada. Deus não improvisou com você, não importa como você chegou na terra. Você não é um improviso de Deus. Você tem uma origem, você precisa voltar à origem para entender o futuro. Foi isso que Nicodemos não entendeu. Quando Jesus disse para ele: convém você nascer de novo, ele disse: como vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, seu cabeção, você tem que voltar em Deus, na sua origem. Não se trata de voltar ao passado, se trata de voltar à origem. Meu Deus. Não adianta você voltar em Gênesis para entender a origem. Porque Gênesis 1 não é a origem. Gênesis 1 diz: no princípio criou ele o céu e a terra. A origem está em João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E sem ele nada do que fez se fez. Aleluia. O princípio não é a criação da terra, o princípio é ele, é o verbo vivo. Ele é o princípio. Por isso ele dizia: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele não estava dando uma nova doutrina. Ele estava dizendo: vocês ouviram o passado, agora vocês vão ouvir a origem. Eu não estou levando vocês ao passado, eu estou levando vocês à origem. Ouviste o que foi dito: não matarás, não roubarás. Eu porém vos digo: se tocares no teu irmão, não volta ao passado, querido, volta à origem, porque o negócio é mais estreito na origem. Aleluia, aleluia. Ele é o autor e o consumador. Por isso que Deus quer que você entenda isso. Como nós lemos aqui em Isaías 44, irmãos, essa palavra está tão viva dentro do meu espírito. Isaías 44, no versículo 6, ele diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel: eu sou o Redentor, o Senhor Deus dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. E quem há como eu que proclame e expõe a minha presença? Quem anunciou desde os tempos antigos as coisas vindouras? Quem nos anuncie as que hão de vir? Ele disse: meu Deus, tem alguém anunciando isso? Não tem. Porque a maioria dos pregadores só prega as bênçãos de Deus, o que Deus vai fazer. Não, você tem que ir à origem. Porque se você ir à origem, você não vai mais para a igreja fazer campanha, irmão, para ganhar o que já é seu por herança. Você vai saber o que é seu por herança. Aleluia, você é filho, e para filho não se dá salário, se deixa herança. Aleluia. Agora Gálatas 4 diz que se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa crescer. Você precisa crescer, 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 crescer na graça e crescer no conhecimento. Cresça, cresça, cresça. Não se dá herança para crianças, elas estão debaixo de tutores. Por isso cresça. Deus quer que você entenda isso. Ele quer que você entenda que Ele é desde o início. Porque você só vai entender o final se você entender a origem. Ele é o alfa e...
Porque se eu entendo a origem, irmãos, isso me estabelece em caráter, em determinação e manifestação. Agora, se eu não tenho convicção da minha origem, como que eu vou estabelecer alguma coisa para o futuro? Se eu não sei, se eu não entendo. Não se trata de fazer reuniões para as pessoas ganharem coisas, porque se eu não conheço a origem, eu vou só pregar as bênçãos de Deus e não as promessas de Deus. Agora, quando eu conheço a minha origem, eu sei de quem eu sou, o meu caráter é estabelecido em Deus. Ah, querido, como é bom você saber quem você é. Jesus dizia: eu sei de onde vim, sei para onde vou, por isso o meu testemunho é verdadeiro. Aleluia. Pilatos parou na frente dele e disse: cara, se você soubesse quem eu sou, eu tenho poder para te libertar e para te colocar na cruz. Ele disse: nenhum poder tu terias se do céu não fosse te dado. Jesus conhecia a origem, querido. Jesus conhecia a origem. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito pelo passado, mas agora eu vou levar vocês na origem, antes da lei. Porque a graça não começou depois da lei, querido, a graça começou antes da lei. O que é que o povo fez para sair do Egito? Nada. Deus disse: eu vos tirei com mão forte da terra do Egito, da terra de servidão, e vos trouxe a mim. Deus disse: eu vos trouxe a mim. E Deus falou: Moisés, fala para o povo. Em Êxodo capítulo 19, ele diz: fala para o povo, Moisés, fala para o povo se preparar, porque no terceiro dia eu vou descer. E Deus desceu no terceiro dia, saiu todo mundo correndo. E Deus dizia assim para eles: olha, se vocês pararem para me ouvir, eu serei o vosso pai e vocês serão os meus filhos. Aleluia. E o povo disse: não, Moisés, não fale Deus, porque quando Deus começou a descer com clangor de buzinas, o monte tremeu e fumegou, todo mundo ficou assustado, saiu todo mundo correndo. Não peça a presença de Deus se você não está preparado para ela, porque a unção, em vez de fazer bem, pode fazer mal. Para Saul a unção fez mal, mas para Davi fez bem. Aleluia. Prepare um lugar para ela, então ela virá. Aleluia. Por isso Deus não faz nada sem consagração. Primeiro Ele pede que você se prepare. Ele diz, acho que Josué que disse: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje. Hoje é trabalho seu, amanhã é trabalho dele. Você se prepara para a unção, se prepara para a glória, porque senão a glória vem e você pode cair do cavalo, porque ela veio. Se prepare, querido. Se prepare em oração, se prepare em jejum, se prepare em estabelecer seu caráter na presença de Deus, se prepare em estabelecer seu casamento, seu ministério. Eu conversava com os meninos aqui, eu dizia para eles: olha, gente, quando Assuero chamou Esther e Esther não quis entrar, melhor, Esther não, Vasti, ele chamou, disse: vai lá chamar minha rainha. Ela não quis entrar, a cadeira ficou vazia, porque ela foi expulsa do trono. Quando Deus faz uma festa no reino, e o reino, irmão, quando a igreja não participa do reino, que ela tem uma festinha particular, ela tem uma denominação. Porque ela tem as suas festas particulares, o reino está fazendo uma festa. Você sabe quando você é um pregador do reino, porque você não trabalha mais por ofertas, você não trabalha mais por fotos, por vídeos, você não trabalha mais para expectativa de pessoas, porque Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósito. Você sabe quando você está se tornando um pregador do reino, porque você não é mais o foco. Aleluia. Se preparem, porque Deus vai mudar corações e mentes nesse lugar, querido. Deus vai fazer grandes transformações no nosso caráter. Aleluia. Porque Vasti perdeu o trono. Nós estamos vivendo num tempo de transições, pastores, e eu quero ser profético nessa noite para vocês. Deus tem falado muito comigo nos hotéis da vida aí, onde a gente fica à noite sozinho. Bota um somzinho, fica chapando e Deus fica falando. Porque oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Oração é para você ouvir a Deus sobre aquilo que Ele está por fazer, e você alinhar seu coração com aquilo que Deus está por fazer.
A casa de Saul está caindo e a casa de Davi está sendo levantada. Espere, você vai ver muito Zé Mané sendo levantado por Deus. Muito Zé Ninguém, muito Maria Ninguém. Aí Deus vai começar a levantar e vai começar a usar. Por quê? Porque essa geração não é uma geração de exibição, mas de manifestação. Aleluia! É uma geração que vai manifestar a glória de Deus, não vai se exibir. Se prepare. Daqui a pouco vocês vão ouvir o povo cantando assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E você diz: como pode isso? Eu não estou na mídia, eu não tenho nada para mostrar. Mas quando a cadeira de Vasti ficou vazia, quando a cadeira de Vasti ficou vazia, o reino determinou que todas as moças do reino viessem para o palácio e fosse instruída por Hegai, o eunuco do rei. E ela era preparada por 1 ano com especiaria. Sabe o que é isso? Tomar todo dia um banho de mirra, comida especial, comida só especiaria. Não, até o cocô era cheiroso. Pensa no negócio desse, comendo tudo, coisinha boa, cheirosinho, mirra todo dia, para passar uma noite com o rei, um momento só. Sabe o que aconteceu? Todas as moças, elas podiam levar o que quisesse, diz a Bíblia. Leva ouro, leva joia, leva brilhante, leva tudo. Mas chegou na hora de Esther, a Bíblia diz que ela não levou nada, a não ser o que disse Hegai. Porque Hegai era o eunuco do rei. Ela perguntou para Hegai: Hegai, do que é que o rei gosta? Ela não procurou impressionar o rei com coisas. Você não vai impressionar o seu Deus com o seu ministério. Amém? Você não vai impressionar o seu Deus com o tamanho da sua igreja. Porque o dia que o seu ministério crescer mais do que você vai trabalhar para Ele e não mais para Deus. É uma máquina que você tem que sustentar todas as semanas. E aí, se é você que faz crescer seu ministério, todas as semanas você tem que ter entretenimento. Agora, quando é Deus que faz, você pode pegar o avião para Bolívia no domingo, irmão. Porque quanto mais a gente sai, mais Deus faz a obra. Porque essa obra não está firmada em mim. Maldito é aquele que vem aqui por causa de mim. Por causa de eu. Ele não dará sua glória a ninguém. Eu sei, irmão, que eu sou líder. Eu sei que o pai precisa estar em casa. Eu sei que o pai precisa organizar a casa. Eu sei disso. Eu não sou irresponsável. Mas Deus nos chamou para as nações. Seus filhos, eu estou abrindo caminho para os seus filhos. Eu estou indo lá estabelecer aliança para os seus filhos ministrarem lá. Eu estou indo lá plantar igreja. Os seus filhos que vão para a Índia, seus filhos que vão para a África. Eu estou sofrendo mais, perdendo. Muitas vezes estar com a minha esposa, com meus filhos, não é porque eu quero. Você não sabe como é um tédio embarcar num avião, viajar 3, 4 horas, ficar num hotel o dia todo sozinho, esperando para a reunião à noite. Você não sabe o que é isso. Mas nós estamos indo estabelecer para os seus filhos. Estamos indo estabelecer para o reino de Deus. Para os seus netos vão pregar nas igrejas que nós estamos implantando nas nações. Esses adolescentes vão fazer essas viagens. Estou indo passear, irmãos. Só Deus sabe que agora que eu tenho uma igreja, né, que eu tenho a minha, que eu tenho uma igreja que pode
pagar o aluguel de uma boa casa, me dá um bom carro, se bem que eu não tenho mais, mas me dá honra na cidade. Pessoas dão sinal de luz quando você passa de carro. Você está no mercado, elas saem da frente. Não, entra, pastor, entra, vai na frente. Você vai comprar carne, o açougueiro diz, deixa que eu vou preparar ali. Você vai botar gasolina, todo mundo te trata bem, todo mundo. Você é cheio de honra. Mas o nosso trabalho, querido, é reino, não é denominação. O nosso trabalho não é estabelecer uma igreja, não é estabelecer um ministério, não é estabelecer uma denominação, é preparar lugar para vocês. Aleluia. Vocês serão melhores do que nós. Vocês caminharão numa velocidade maior do que nós. O que Moisés levou 80 anos para fazer, Josué fez num dia. Vocês vão caminhar mais rápido do que nós. Mas vamos voltar às origens, querido. Aleluia. Esther não levou nada, ela só levou o que disse Assuero, o que disse Hegai. Ela foi com o perfume que o rei gostava, com a roupa que o rei gostava, com o cabelo que o rei gostava. E ela impressionou o rei, e por isso ela entrou na cadeira que estava vazia. Vou dizer uma coisa para você: existe uma cadeira vazia nas regiões celestiais nessa cidade. Existe uma cadeira vazia nas regiões celestiais desse estado, dessa nação. Quem estiver disposto a impressionar Deus com as suas orações, com a sua intercessão, com a sua vida, com o seu ministério, com as suas renúncias, irmão, vai entrar e vai sentar nessa cadeira, vai receber uma coroa. Espera, eu estou te falando, eu estou te profetizando isso. Eu não vou te profetizar um carro, uma casa nova, uma fama, glória, não. Eu vou te profetizar um trono de governo. Você nasceu para governar as nações. Você nasceu para estabelecer o trono de Deus. Sabe qual é a diferença de Vasti e Esther? É que Vasti foi chamada e não entrou. Tinha uma festinha particular dela. Esther nem precisou ser chamada. Um dia ela sabia que a sua nação estava em perigo. Então ela disse: eu vou entrar agora. Eu vou entrar agora. Se ele me matar, me matou. Mas se ele me deixar viver. Ela entrou na presença do rei e não entrou por causa dela. Ela não entrou com o propósito de vida para 2013. Não, ela não entrou. Ela entrou, sabe com o quê? Com uma nação. Ela entrou sem nada nas mãos, mas com uma nação no coração. E o rei dizia: pede-me o que tu queres, minha linda, cheirosa. Pede o que tu queres, que eu estou pronto a te dar a metade do reino. Não era isso que ela queria. Ela queria uma nação que estava no seu coração em perigo. Cara, você precisa entender por que Deus chora. Você precisa entender quais são as súplicas do coração de Deus. Se é que Ele tem sentimentos, que eu creio que tem, porque Ele é vivo. Você precisa entender por que Deus clama. Você precisa entender qual é o propósito eterno de Deus. Eu quero causar uma crise no seu coração nessa noite. Uma coisa é ter uma palavra, outra coisa é colocar essa palavra em ordem. Deus está perguntando nesse texto de Isaías 44, quem vai anunciar o que houve e o que está por vir? Se já está estabelecido no céu, eu preciso estabelecer na terra. Eu vou dizer uma coisa, vai soprar como heresia, mas não é. Presta bem atenção para não distorcer. Muitos querem solucionar as coisas só com oração, querem estabelecer as coisas só com oração, quando tem que solucionar com sabedoria. Porque o que vai estabelecer já se estabeleceu. Não se trata de predestinação, se trata de propósito original. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que de antemão Ele preparou toda boa obra para que andássemos nela.
está pronto. Não é as minhas orações que estabelecem, as minhas orações descobrem o que Ele estabeleceu. As minhas orações descobrem o que vai acontecer. O que estabelece é a minha sabedoria. Se Ele já fez, eu preciso conhecer o que Ele já fez. Então eu vou ter que descobrir pela oração, pela intercessão. Eu me tranco para orar e interceder, porque Deus estabeleceu. E eu vou entrar em guerra por isso. Agora é com sabedoria. Abra comigo Provérbios capítulo 1. Meu rei, me dá graça. Provérbios capítulo 1. Tem cadeiras de governos vazias nas regiões celestiais nessa cidade. Na área do louvor, na área da família Juscelio, na área da restauração, na área dos jovens casais, na área dos jovens, na área dos adolescentes, Felipe. Tem cadeiras vazias na área da adoração. Tem cadeiras vazias, tem, Cris, tem cadeiras vazias nas regiões celestiais, porque muitos foram chamados para fazer e não fizeram, levantar as suas próprias torres. Quem estiver disposto a impressionar Deus com uma nação no coração. Tem cadeira vazia, Vanessa, Jefferson, tem cadeira vazia na intercessão, pessoal. Amém? Ele está procurando pessoas que fiquem na brecha pela terra. Não é para... Vamos ter 2.000 membros até 2015. Para com esse negócio, cara. Vamos ter uma nação, uma cidade, uma geração. Não importa para onde vai os peixes. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. Sabe quando é que ele começou a afundar? Quando ele começou a pescar. Ele botava peixe no barco e o barco afundava. Porque você não precisa de ajuda quando você está mal, você precisa quando você está bem. Quando você vendia pipoca, você não precisava de ajuda. Agora que você se tornou o maior pipoqueiro da cidade, abriu empresas para todo lugar, agora você precisa de ajuda para cobrir seu coração. É por isso que eu ando nas nações, alianças com homens de Deus estabelecidos. Estava agora na Argentina com o apóstolo Aníbal, um homem de 70 anos de idade, que sentava enquanto eu pregava, ele pulava, vibrava. Disse: Luiz Hermínio, você é um homem muito precioso. Eu vou estar intercedendo por sua vida. Sabe quando é que Pedro precisou de ajuda? Não foi quando ele não pegou nada, foi quando ele estava pescando. Porque você não precisa de ajuda quando está bem, quando está mal, precisa quando está bem. Quando seus negócios estão dando certo, quando sua igreja está crescendo. Mas sabe o que acontece? Muitos, quando começam a crescer, se isolam. Agora eu sou o dono da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto. Não, querida. Pedro fez o que? Sinal para os outros companheiros que estavam nos outros barcos. Seus companheiros nem sempre estão nos seus barcos. Aleluia. Porque quem pesca no reino sabe que vai ter que dividir os peixes. E quem pesca no reino não importa para onde vai o peixe. Porque ele sabe que quando chegar com o barco na praia, Deus vai olhar para ele e vai dizer: você tem coragem de largar tudo para pegar nações? Se preparem, vocês vão pegar nações. Daqui nós estamos pegando as nações. Dessa câmera, daquela ali, nós estamos ao vivo pela internet. Nós estamos nesse planeta agora. Pessoas estão assistindo. Por causa dessas câmeras aqui ao vivo, nesses cultos de domingo, abriu-se uma igreja na Espanha que eu nem conheço ainda. Vou conhecer em novembro. Mais de 50 jovens se reunindo numa casa para assistir os cultos domingo à noite.
Porque quando a glória vem, não é você que faz, é a sua glória quem faz. Você não faz nada, você só sente e assiste. Senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas praças, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio do tumulto, clama às entradas das portas na cidade, profere as suas palavras. Até quando a tola amareis a tolice? Até quando os escarnecedores desejarão escárnio e os loucos odiarão conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Se ele já estabeleceu, eu preciso saber o que ele estabeleceu. A sabedoria está buscando alguém que trabalhe para estabelecer o seu reino. Essa palavra louco aqui, no original, significa patei, que quer dizer simples, imaturo, ingênuo. Ele está dizendo, até quando, seu imaturo, seu ingênuo, você vai ficar aí comendo mosca, numa linguagem luiz-herminiana. Não, querido, olhe para mim. A sabedoria de Deus está clamando por alguém que ouça sua voz. Vá para o quarto, se esconda, ore, mas saia do quarto e estabeleça o que você ouviu. Vai para o quarto, ore, jejue, se tranque, sai, estabeleça. Vai para o quarto, ore, busque, jejue. E quando você sai, estabeleça. Eu não busco a vontade de Deus. Não, não. Eu comprovo a vontade de Deus. Com o meu trabalho eu estou comprovando o que Deus falou. Querido, quando se tem intimidade, não se busca a sua vontade, se comprova a sua vontade, se estabelece a sua vontade. Porque quando Jesus esteve em Samaria, houve um grande avivamento, amém? Você lembra da mulher samaritana? Em João capítulo 4, Jesus com aquela mulher entrou na cidade, quebrou tudo, pregou o evangelho em toda a cidade, voltou e queria conhecer Jesus. Houve uma revolução em Samaria, em João capítulo 4. Alguns anos depois, sabe quem é que governava Samaria? Simão, o mago. Por quê? Porque houve uma revolução. Jesus passou ali e fez uma revolução, mas não se estabeleceu, ninguém estabeleceu nada. Querido, ninguém estabeleceu, e nós temos que ser geracionais. Deus, Ele não quer falar com você por parábolas. Toda palavra, querido, é a expressão de uma ideia. Eu preciso saber o que Deus está pensando quando Ele me diz isso. Por isso eu nunca vou na Bíblia atrás de uma pregação. Eu vou ler a Bíblia agora para Deus me dar uma pregação. Não, eu tenho que ser uma carta viva. Eu vou na Bíblia buscar uma base para aquilo que eu vou falar. Porque senão eu sou uma carta viva ou uma letra morta. Quem vai na Bíblia atrás de pregação, irmão, só passa informações, não passa revelações. Mas pastor, a Bíblia não é a palavra de Deus escrita, sem vida, ela é só escrita. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Eu preciso saber o que Deus está pensando quando Ele me diz algo, para que eu faça corretamente o que Ele está me dizendo. Por exemplo, por que Jesus secou a figueira? Uma árvore que Deus criou. Eu fiz essas perguntas algumas vezes na minha vida, irmão. Por que Jesus secou a figueira? Por que ele ficou tão bravo ali na hora? Ele veio de não tinha fruto, ele disse, sua desgraçada, te amaldiçoou. E amaldiçoou a figueira, irmão, secou, na volta secou. Uma árvore que Deus criou. E eu fiquei. Às vezes eu fico no mesmo versículo assim, 2 semanas, 3, e fico, mas figueira secou a figueira secou. A figueira secou, porque secou a figueira.
Por que secou a figueira? Se você vai orar, ele te diz por que secou a figueira. Aí ele diz assim: Luiz Hermínio, deixa eu falar uma coisa. O primeiro Adão, ele não foi na figueira atrás de frutos, ele foi atrás de folhas para cobrir a sua nudez. E aí, quando eu estava ali na frente querendo um fruto e só tinha folha, eu me lembrei do primeiro Adão e eu disse para ela: não tenho nada para esconder. O segundo Adão não tem nada para esconder, por isso que ele não busca folhas, querida, ele busca frutos. Você pode ser uma figueira bonita, mas se não tem fruto, você não serve para nada. Aleluia. O primeiro Adão, ele foi na figueira atrás de folha para esconder a sua nudez. Quando ele viu que estava nu, ele correu na figueira e pegou 2 folhas de figueira. Agora o segundo Adão não. O segundo Adão, ele não tinha nada para esconder. Ele dizia: aí vem Satanás, ele nada tem em mim. Quando você não tem nada para esconder, que você caminha debaixo da luz. Aleluia. Por isso, irmão, que quando a gente vem para a igreja, parece que as coisas ficam mais difíceis. Que a gente começa a ouvir o evangelho e a luz começa a brilhar. E a gente diz: meu Deus, quando eu não estava na igreja, parecia que não tinha tanta luta. E é verdade. Os 3 primeiros meses o cara chora, se joga no chão, planta bananeira. 3 meses depois você começa a ver, ele vai se afastando das primeiras cadeiras e vai indo para o final. Vai indo. Como é que tá, irmão? Estou na luta. Sabe por quê? Porque a luz veio, querido. E as trevas que tinham na sua vida, elas começaram a correr para o inferno. Aleluia. Agora você não tem mais que dar de jeitinho. Você não tem mais que dar jeitinho, mentirinha. Você não tem mais que, amém, que fazer uma coisinha. Você tem que ser real. Aleluia. Aleluia. E aí custa para viver numa terra dessa e ser real, e ser honesto, e ser puro, e ser santo. Não é fácil não, meu irmão. Você vai sofrer, e vai sofrer muito por isso. Não é fácil não andar no meio das trevas. Agora Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. Trocou de rei 3 vezes na Babilônia. Um dia escreveu na parede: Menem, Menem, Tekel, Parsim. Aí ninguém sabia o que era, ninguém. Claro, Deus escreve, só Deus pode dizer que é. Só o Espírito cogita as coisas do Espírito. E aí a rainha mãe disse para o filho dela: disse, olha, na época do teu pai tinha um moço aqui, um tal de Daniel. Rapaz, era teimoso, ele não comia nem na mesa aqui. Ele comia na casa dele. E ele era um profetão. Aí o rei diz: manda buscar esse homem. Quando Daniel está entrando assim no palácio, o rei diz: és tu ainda o mesmo Daniel? Depois você lê Daniel capítulo 5 e comprova. És tu ainda o mesmo Daniel que os meus pais diziam? Ele diz: sou. Então me diz o que está escrito ali. Está escrito ali que tu vai te acabar todo. Tu está perdido, cara. Tu vai se acabar numa bola de fogo. É isso que está escrito ali. Numa linguagem peixeirês, como diz o... nego, estás pego, nego. Te acabasse, querido. Te disse? Bobiça. O que está escrito ali? Menem, Menem, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta, por isso o reino será cortado de ti. E o rei baixa a cabeça e diz: boa esta palavra. Aí enche a mão de ouro, vai dar para Daniel e diz: seja o teu ouro contigo. E volta para sua casa, irmão, comer verdura, comer alface, comer da horta atrás de casa. É esse tipo de pessoas, candidatos a vereadores que estão aqui sentados me ouvindo. É esse tipo de pessoas que Deus quer lá na câmara. Amém?
A hora que Deus achar graça num homem ou numa mulher, e ver o espírito de excelência nele, Deus não vai só dar como é que é? Chama vereância. Vereância? Vereância, tá certo? Deus não vai dar só a vereância, não. Ele vai dar muito mais. Candidatos que estão aqui, me escutem, por favor. Isso não pode ser algo pessoal na sua vida. Isso é uma questão de reino. Se você tiver o coração no reino, Deus vai fazer. Entendam isso. Daniel mudou de rei 3 vezes, mas ele nunca vendeu a sua unção, nunca corrompeu a palavra, e nunca se dobrou diante de outros deuses. Por causa disso ele foi para uma cova de leões. Mas quem não cheira carne não é comida de leão. O leão só come carne, irmão, não toca no espírito. Aleluia. Você não é comida de leão, meu filho. Aleluia. Louvado o nome de Jesus Cristo. Não, você pode fazer melhor do que isso. Libera a unção sobre a minha vida. Libera, libera. Libera sobre a minha vida. Eu quero pedir uma coisa aqui em rede nacional. Olha, eu sou profético. Intercessores, por favor, orem por mim. Amém? Orem pela minha casa, orem pelos meus filhos, orem pela minha esposa, orem pelos pastores, orem, por favor, eu quero pedir isso para você, orem. Eu tenho orado, eu tenho feito a minha parte, mas nós estamos entrando em lugar, irmão. Deus sabe que eu não vim aqui cantar vantagem, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer nada. Mas irmãos, quando eu estava na Bolívia com pastores, ministrando uma escola de ministério para pastores. Pessoas sem condição financeira, irmão, com pouca condição. Sabe onde foi a reunião? Foi atrás de uma igreja, num pátio. Tinha ali umas 50, 60 pessoas, líderes. Eu estava na Argentina, tinha umas 3.000 pessoas numa conferência. Irmão, quando a gente pegou o microfone, você sabe quando o céu muda? Você sabe quando você está num lugar que o céu muda? Você sabe disso. Eu peguei o microfone e aquele lugar mudou, irmão. A glória de Deus começou a vir, as pessoas começaram a cair. Não sei se para frente ou para trás. Porque tem gente que diz que quando cai para trás é do diabo, quando cai para frente é de Deus. Eu comecei a empurrar para o lado, irmão. Meu Deus, pare com isso, por favor. Não dá ouvido para essas coisas, não. São gente que nunca fez nada para Deus, irmão. Fizeram para os seus ministérios. Ai, como é que a sua ceia é com vinho ou é com suco de uva? O pão é de centeio ou é massinha? Eu queria mesmo era massinha de banana. Vocês batizam quem não é casado? Vocês dão ceia para quem não é casado? Com perdão da palavra, vá se lascar. Eu estou muito ocupado, irmão, levantando o muro, restaurando portas, edificando o reino, para perder tempo com festinhas e sambalates e Tobias. Irmão, eu estou pregando aqui para gente de governo. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que vão ser estabelecidos, seja numa empresa, seja no comércio, seja na faculdade, seja no púlpito, seja na política, seja em qualquer lugar. Eu estou pregando para homens e mulheres de reino. Não
Não é promessinha meia boca não, meu filho. Não é projetinho de vida para 2013 não. 2013 você vai ter que morrer mais do que em 2012, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Porque Deus só pode usar homem morto. Deus só pode usar mulher morta, que não tem mais desejos e prazeres por essa terra, mas que está disposta a estabelecer o reino de Deus na terra. Ah, eu quero ir para o céu. Cara, você quer ir para o céu com tanta coisa para fazer na terra? É muito fácil morrer agora e deixa tudo aí. Ai, Deus, me recolhe. Eu não aguento mais. Deixa de ser fresco. Não tome uma palavra sem respeitar a ideia original. Sabe por quê? Porque se eu tomo a palavra e eu não conheço o verbo, eu não conheço a origem, eu vou corromper a palavra. Amém? Aí eu vou dizer assim: a mulher não pode usar roupa de homem, nem homem usar roupa de mulher. Porque está na Bíblia. Está na Bíblia, mas você tem que entender a ideia original disso, cabeção. Você deve ter sofrido muito na religião. Se eu não respeito a ideia, eu vou corromper. Por isso Jesus disse: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele não criou uma nova doutrina. Ele pegou os caras pela mão e levou até na ideia original. Ele disse: ó, eu sou a ideia original. A lei veio depois. Deus desceu no monte, o povo não quis. O povo disse: não, fale Deus conosco para que não morramos. Fale tu, Moisés, e ouviremos. Fale tu, Moisés, e ouviremos. Fale tu, Moisés. Por isso Moisés pediu para ver a face de Deus, e Deus disse: você não pode, cara. Sabe por quê? Porque Moisés era um líder de transição. Ele não era a ideia original. Ele não podia ver a ideia original. Ele só pôde ver a ideia original em Mateus 17, quando está Jesus, Elias e Moisés transfigurado. E Deus disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele é o verbo, ele está desde o princípio, tudo foi feito por ele, principado e potestade. Sabe por que o diabo respeita ele? Ah, meu Deus, porque tudo saiu dele, tudo saiu dele, tudo saiu dele, tudo saiu dele. Tudo saiu da palavra, saiu do verbo. Por isso, irmão, não pega a caixinha da promessa, lê uma promessinha e diz: Deus falou comigo. Toda vez que Deus fala com você, você vai perder alguma coisa. Vai perder alguma coisa sua e vai ganhar alguma coisa dele. Ah, cara, e é bom demais você perder as suas coisas para viver as coisas de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Se eu não respeito a ideia, eu vou corromper a palavra. Aí o povo disse: nós não queremos Deus falando conosco, Moisés. Fale tu e ouviremos. E Deus tinha acabado de dizer: se vocês me ouvirem, vocês serão meus filhos e eu serei o vosso pai. Nós vamos ser um sacerdote, todo mundo vai ser sacerdote. Nunca foi a ideia de Deus um aqui em cima e todo mundo aí embaixo, irmão. A ideia de Deus foi todo mundo embaixo fazendo festa, e Deus descendo e tocando todos. A ideia de Deus foi todos os sacerdotes, sacerdócio de todos os santos. Por isso ele dá uns para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé. Deus quer tudo de novo. Ele quer que todo mundo entenda. Aleluia. Aleluia. Mas o trabalho dos pregadores qual é? É tornar isso prático, deixar isso visível e palpável. Deixa Deus palpável. Mas muitos pregadores param Deus em si mesmo. Está me ouvindo? Muitos pregadores param Deus em si mesmo.
Não, querido, você não é uma represa, você é um rio. Não pare a glória de Deus em você. Não pare as pessoas em você. Aleluia. A ideia de Deus foi que todos chegassem. Daí eles não quiseram ouvir a Deus. Disseram: não, Moisés, fale tu e ouviremos. Aí Deus disse: Moisés, sobe aqui, deixa eles ir para a tenda. Eu vou te dar algumas regras aqui, você dá para eles. Sabe por que Deus criou a lei? Sabe para quê? Porque eles rejeitaram a graça. A graça não veio depois da lei, ela veio antes. A lei é para quem rejeita a graça. Quando você passa com o seu carro no sinal vermelho, tira uma foto, uma semana depois chega uma cartinha para você e você prova de todas as maneiras que não era você. Está amarrado, isso aqui não fui eu. O sangue de Jesus tem poder, não adianta clamar o sangue. Você passou a mais de 50 por hora, passou no sinal vermelho. Pega mesmo. Mas se você passar no verde, não filma você. Sabe por quê? Porque a lei é para o injusto, não é para o justo. O justo não precisa de lei. Mas Jeremias, no capítulo 34, no versículo 34, Jeremias profetizou: nos últimos dias eu colocarei a minha lei no vosso interior, e ninguém mais ensinará o seu próximo, porque todos me conhecerão. Aí Jesus disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu darei o Espírito, e Ele vos ensinará todas as coisas, porque Ele estará em vós. A unção que está em vós vos ensina todas as coisas. Eu não preciso mais de regra dizendo que eu não posso olhar para uma mulher que não é minha. Eu não preciso mais de regra dizendo que eu não posso pegar um dinheiro que não é meu. Eu não preciso mais de regra dizendo não pise na grama. Tem uma placa, não preciso mais de placa. Eu sei que não preciso pisar na grama, porque aqui dentro Ele diz: filho, eu não sei nem pedir como convém, mas aqui dentro Ele diz: filho. Ele clama comigo com gemidos inexprimíveis. Aí dentro está a ideia original. Ele está aí dentro para levar você à ideia original. Eu quero terminar agora. Eu acho que vou terminar agora. Eu estou quase terminando agora. Se tu não entender paternidade, não adianta querer falar de paternidade. Se você não entende de reino de Deus, não adianta falar de reino de Deus. Você viu que o pastor Juscelio falou de casamento? Quando eles faziam perguntas, Jesus disse: não era assim desde o princípio. Para fazer uma nota de dinheiro falsa, precisa de uma verdadeira. Eu sei que tem muita coisa falsa, mas a origem é a verdadeira. Ninguém consegue multiplicar uma cédula se não tiver uma verdadeira. Eu quero dizer, não pegue a falsa, vá na origem. Aleluia. Vá na origem. Não corrompe a ideia original. Eu preciso entender. Eu preciso entender os princípios de todas as coisas. Eu vou terminar aqui, queridos. Eu não posso continuar, senão se eu abrir um parênteses aqui, eu vou levar mais 1 hora. Você imagina eu e Gustavo Lara trancado num hotel 3 dias, falando sobre reino e sobre a origem de tudo. Nós pirava o cabeção, irmão. Tinha hora assim que tinha que sair. Vamos sair um pouco de tanta graça que vinha. Eu tenho que aprender a separar as experiências de Paulo das doutrinas de Paulo. Porque não significa que eu viverei todas as experiências de Paulo, mas eu tenho que viver as doutrinas para a igreja. A minha oração é que Deus abra nossa mente, irmãos.
Porque eu sei que uma palavra como essa, ela causa desconforto. É como se a gente parece que a gente aprendeu algumas coisas erradas que precisam ser desconstruídas. Meu Deus. Você não sabe a colisão que eu tenho quando essas coisas começam a bater no meu espírito. Quando eu descobri que eu poderia orar sem camisa. Sabe o que eu fiz? Eu vou falar para vocês, não conta para ninguém. Um dia, essa vai para os perseguidores de plantão. Um dia eu estava numa conferência de pastores e eu falei sobre paternidade. Irmãos, houve tanta confusão. Tinha uns 300 pastores. Tanta confusão, pastor Célio. Eu preguei de manhã e ia pregar à noite. E à tarde era feito um fórum. De manhã eu preguei. À tarde foi aberto o microfone para os pastores dar a sua palavra sobre paternidade. Um disse assim: eu não sou filho. Eu sou filho, falou o nome de uma denominação. Aí eu não sou bom também, eu fiquei de pé e disse: eu não sou filho de chocadeira. Eu não sou filho de uma denominação, irmão. E começamos a falar. E sabe, eu preguei de manhã, foi muito difícil assim, porque é uma palavra que você tem que entender ela para poder receber. Agora isso é que nem pular de paraquedas, querido. Você não prova o paraquedas dentro do avião, você tem que pular. Pode pular que ele abre. Eu preguei. E à tarde foi aquele fora, as pessoas falavam: eu não concordo com o que o Luiz Hermínio disse. Eu não concordo com isso, os 300 pastores, e só eu quieto ali, irmãos. Baixei minha cabeça e fiquei, disse: meu Deus, eu ia pregar à noite de novo, você imagina. Você imagina a pressão psicológica. Mas irmãos, eu estou na origem, eu conheço as minhas convicções. Eu não sou Maria, vai com as outras. Deus me guardou para esse tempo. Em 2006, Deus me parou com uma cirurgia. Eu fiquei em casa 6 meses com uma bolsa de cocô pendurada na minha barriga, com uma colostomia. De cocô eu entendo, irmão. Fiquei 6 meses com uma bolsa pendurada na minha barriga. Deus estava me adubando. E Deus falava para mim. Eu estava crescendo, meu ministério crescendo, irmão. Eu viajando, ganhando ofertas, ficando famoso. Eu estava perdendo Deus. Não compreendo os teus caminhos. Eu estava perdendo o cheiro dele. Eu estava perdendo o cheiro da casa de recuperação, o cheiro do fogão de lenha. Você fica tão... As pessoas querem tirar fotos com você. As pessoas querem... Isso é bom, não é ruim, mas se você está preparado para isso. Porque não adianta você ter uma palavra se você não conhece a ideia original. Em 2006, em 2005, a Iraci ficou grávida do Samuel. O Samuel ia nascer com síndrome de Down. E na mesma época eu tive uma infecção no intestino. E fiz uma cirurgia 1h da manhã. Quem lembra disso? Tive que fazer particular. Gastamos uns 40 mil reais sem um cruzeiro, irmão. Sem R$1. Estou na época do cruzeiro ainda. Deus levantou pastores que nos ajudaram, nos serviram, empresários que pagaram a nossa cirurgia. Eu fiquei 6 meses na minha casa com uma bolsa de cocô pendurada na barriga, com a Iraci grávida, com uma criança com síndrome de Down no ventre. Você não sabe o que é isso. Foi o melhor tempo da minha vida. Eu e Machadinho está lá atrás, né? Eu e Machadinho pegava o carro de manhã, todo dia, 6h da manhã, e ia para o sítio. Eu embarcava naquele carro, chegava no sítio, eu subia aquele monte,
que gritava no meio das árvores: Yeshua, não tira de mim o teu espírito. Eu não pequei, eu não fiz nada errado. Mas quando você está sendo preparado para uma geração como essa, para treinar uma geração de governo, você precisa de proteção. 40 dias depois, Jesus curou o Samuel no ventre da Iraci. E o Samuel é especial, sim. É especial. Ele prega pra gente. Eu fiquei 6 meses em casa com uma bolsa de cocô pendurada na barriga, e Deus falando coisas que eu escrevi, que hoje eu estou pregando elas. Hoje, 6 anos depois, pessoas foram embora dessa igreja porque disseram que eu estava em pecado. Pessoas foram no hospital pedir para mim confessar o pecado. Por que o senhor não confessa, pastor? Irmão, eu sei aonde nós vamos. Eu não estou trabalhando para levantar uma igreja. Esse galpão vai aumentar, e daqui a pouco vai aumentar, e daqui a pouco vai aumentar, e daqui a pouco nós vamos para o estádio Marcílio Dias, e daqui a pouco nós vamos fazer cruzadas de milagres na Marejada. Escuta o que eu estou falando, escreve aí. Por que você não escreve? Volta para a origem. Volta para a origem. Não negocia a unção. Hoje, irmãos, Ele deixou tão forte a luz aqui dentro, que quando a minha mente começa a fugir dos propósitos de Deus, na hora Ele já traz de volta. Por isso eu quero pedir para os intercessores, homens e mulheres de oração, que choram às madrugadas: ore por mim. Nós queremos estar alinhados com o céu. Nós não estamos levantando o nome de Luiz Hermínio. Eu sei que o nome vai junto, não tem como não ir. Por isso, irmãos, ninguém aqui pode ter uma missão oculta no coração. Nem nós que somos pastores, nem vocês que são candidatos, nem diáconos, nem obreiros. Nenhum de vocês pode ter missões ocultas. As missões que vocês têm que ter, desde a cantina até o estacionamento, é tudo pelo reino. Tudo. Eu trabalho com casais para a edificação do reino. Eu sou o pastor do louvor pela edificação do reino. Eu danço por causa do reino. Eu não levanto o meu nome nem o meu ministério. Eu não estou nesse negócio por mim. Se prepara, porque Deus vai te usar muito se você tiver esse coração. Aleluia. Jason, o nome dessa mensagem é Voltando à Origem, não ao Passado. Bota volume 1, porque eu quero continuar pregando isso nos próximos dias. Você que está em casa, se você tem uma missão oculta no seu coração, se desprenda dela. Estamos todos pescando no reino. Trabalhamos para o reino. Pescamos no reino. Não estamos aqui para encher um barco, estamos aqui para transformar uma geração. Vocês é que vão ser os pastores de casais das próximas épocas. Vocês vão ser pastoras de danças das próximas épocas, os pastores de louvor das próximas épocas. Adolescentes virão do Brasil inteiro por causa disso. Jovens virão do Brasil inteiro, Rafael, por causa disso. As pessoas querem saber aqui o que estamos orando. Quem é o grupo de intercessão? Nós vamos dizer: não tem grupo de intercessão, porque todos resolveram orar, todos resolveram interceder, todos
resolveram chorar por uma causa. Glória! Yeshua! Yeshua! Glória! Volte à origem, porque Ele é o Pai da eternidade. Até a eternidade é filha dEle. Até a eternidade é filha dEle. Não volte a Gênesis 1. Volte a João capítulo 1. A religião, ela se firma no passado, mas o reino se firma na origem. A religião, ela se fundamentaliza no passado, nas experiências dos líderes transitoriais. Não use a experiência dos líderes da Bíblia para fazer doutrinas. Não use as experiências dos líderes da Bíblia para criar doutrina. São experiências deles, vocês vão ser as tuas. Você vai ter a tua experiência, você vai ter a tua. Não use as experiências dos líderes da Bíblia para fazer doutrina. Eu louvo a Deus por tudo. Sabe o que é que a Bíblia diz? Para a gente acabar aqui, abra comigo Hebreus capítulo 11. Eu vou dar base para aquilo que eu estou falando para você. Hebreus capítulo 11. Versículo 29 diz assim: pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-os, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo escolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, dos quais pela fé venceram reinos, praticaram justiças, alcançaram promessa, fecharam a boca de leões e apagaram a força do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, até alguns em prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Não use as experiências de homens da Bíblia para estabelecer doutrina. Olha o que diz o capítulo 12 agora, para a gente encerrar. Portanto, visto que também tem uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, a origem de todas as coisas, olhando firmemente. Não, você tem que entrar comigo nesse rio, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pelo
pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Oh, aleluia. Meu Deus, cadê meu óculos? Desprezando a ignomínia. É isso? Eu não estou lendo nada, minha Bíblia está toda arriscada. Ignomínia, é isso aí. É parente de uma tia que eu tenho, a tia Nia. Está assentado à destra do trono de Deus. Sabe o que Deus está falando? Fiquem de pé comigo, só vocês aqui da frente. Só vocês aqui da frente. Só vocês. Vem aqui, Felipe, vem aqui. Só um pouquinho, Felipe, vem. Ó, aqui está Jesus. Haja cruz para segurar esse cara. Esses aqui são os personagens bíblicos: Raabe, Moisés, Elias, Jefté, Josué. Todos eles fizeram coisas boas. Todos eles empurravam para Cristo. Todos eles empurravam para Cristo, mas eles não alcançaram a promessa, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Agora, a nossa geração, ela está correndo a carreira que está proposta. E sabe o que é que eles estão fazendo? Eles são a grande nuvem de testemunha que nos rodeia. É como se eles estivessem num estádio, torcendo para a gente chegar, porque através de nós eles alcançam a promessa. Eles estão torcendo para nós chegar. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. A minha vida não é olhar para eles. Eles são uma inspiração para mim. Eles são frutos de lições para mim. Mas o meu alvo não é o que disse a lei através de Moisés. Meu alvo é Cristo. Olhando firmemente para Jesus. Vocês foram muito bênção. Eu aprendi muito com vocês, olhando as histórias de vocês. Mas vocês não são meu alvo. Eu estou olhando firmemente para Jesus. Por isso eu estou correndo a carreira que me está proposta. Eles são a testemunha que estão torcendo por nós. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você já pode ficar de pé. Diga para a pessoa que está do seu lado: volte à origem, não ao passado. Sua base é a origem, não o 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 passado. Se você precisa ir embora, fique à vontade. Mas se você quer dar mais uma chapadinha, sai do seu lugar e vem aqui na frente correndo. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Luiz Hermínio e eu tenho certeza que depois de você ter ouvido essa mensagem, você foi ricamente tocado pela palavra de Deus, que nunca volta vazia. Essa palavra tem o objetivo de abençoar a sua vida. Eu quero orar com você agora, querido, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, amado e soberano, eu te louvo, Deus, por mais um dia de vitória na tua presença. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu já quero te agradecer, meu Pai. Te agradeço pela oportunidade
de estar ministrando com esta pessoa agora, meu Pai. Essa pessoa que talvez eu nem a conheça, mas o Senhor a conhece. O Senhor conhece cada um e conhece a palavra antes que ela saia do coração. Por isso o Senhor conhece o coração desta pessoa. Pai, eu ministro uma palavra profética sobre a vida desta pessoa, que ela seja ricamente abençoada na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, que ela conheça, Senhor, a tua plenitude, a presença do Senhor que nos transforma de glória em glória. Papai querido, eu libero esta palavra e abençoo esta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e assim seja. Amém. Se você gostou desta mensagem e deseja adquirir outros produtos do Ministério Mevan, ligue agora para o nosso escritório 047 3348 0745 ou ainda acesse o nosso site www.mevan.org.br.